Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a categoria é Viva, Arrase e Pose. E chegamos ao fim da segunda temporada de Pose, e foi uma temporada muito interessante de acompanhar. Ela teve uma pegada um pouco diferente da primeira, pois essa segunda temporada teve mais drama, teve uma grande morte aí que nos chocou e abalou, e a temporada se encerra com novas perspectivas de roteiros futuros. Eu gostei bastante do que rolou nessa temporada, e acho que a série em si amadureceu bastante, e hoje nós vamos conversar sobre isso. Como que foi esse final, o que a gente curtiu e não curtiu nesse segundo ano de Pose, e as nossas expectativas para a terceira temporada. Inclusive, nós convidamos para o bate-papo de hoje o David, que é o responsável pela página Pose Brasil, a fanpage brasileira que cobre essa série. E para começar o bate-papo, vamos falar sobre o 9º episódio de Pose, que foi muito divertido de acompanhar. Eu achei um dos episódios mais bacanas da série até então, porque ele foi um episódio baseado no amor, na fraternidade, especialmente na irmandade entre as personagens trans da série. Foi muito legal ver Elektra, Angel, Lulu e Blanca numa viagem pra praia, e como elas mereciam esse momento de paz, de diversão e de união entre elas. Eu acho que, independente de todas as tretas que elas costumam ter por conta dos balls, o que mais fica de importante dessa relação entre elas é o companheirismo e como elas estão ali sempre pra poder se ajudarem. E eu acho que isso diz muito também sobre a comunidade de pessoas trans. Embora a sociedade sempre esteja ali contra elas, perseguindo, atacando, elas se mantêm uma frente unida, que é muito necessária para nossa comunidade LGBT. Eu acho que as pessoas trans são um grande exemplo de como deveria ser a verdadeira união das pessoas LGBTs como um todo. Uma coisa que eu até tinha comentado no começo da temporada que podia ser muito repetitivo era a personagem da Elektra cair naquele ciclo de só ficar fazendo maldades, e nessa conclusão de temporada a gente viu que parece que ela se tornou assim uma outra pessoa, totalmente aberta, totalmente, não assim tão aberta a todos os públicos, mas ela começou a ficar mais aberta entre as amigas, as pessoas, as famílias que estavam ali reunidas. Inclusive no 9º episódio teve ela também dando aquela lição na branquela transfóbica, que eu acho que assim, toda temporada tem que ter um momento da Elektra ficar gongando alguém, igual na temporada anterior que ela acabou com a Casa Ferocity, e nessa acabou com essa branquela transfóbica. Mas a mensagem que essa temporada passou seria como a gente gostaria que o mundo fosse assim, a comunidade mesmo se ajudar, se acolher um aos outros. Eu espero, assim, que como abriu um novo caminho no final da temporada para novos roteiros, igual o Saulete falou, eu espero que mostre mais desse companheirismo e mais outras coisas que as pessoas trans, LGBTs negros, latinos passavam naquela época, e também não fique só focando em uma determinada casa. É legal ter essa dinâmica que teve de ficar focando na casa da Elektra, depois na casa da Lulu, pra ficar uma coisa mais dinâmica, mais mista. Eu acho que a Elektra é um dos personagens mais complexos que a gente tem. Eu gostei dessa temporada em si porque foi muito delas por elas, sabe? Porque, querendo ou não, a gente vê que a comunidade gay em si é muito segregadora com pessoas trans. E a gente tem esse exemplo quando a Blanca e o Preytel, eles discutem no episódio 8. Porque o Preytel, ele acha que a vivência dele é tão difícil quanto a da Blanca, sendo uma mulher trans e soropositiva. E aí é por isso que a gente teve essa temporada que, tipo, por mais que elas fossem de casas diferentes, igual elas mesmas falaram, que, tipo, elas são de casas diferentes, mas no final do dia elas são elas por elas e elas são irmãs. Então, tipo, a Blanca apoiando a Lulu e a Candy e a Elektra naquele rolê do corpo. Eu acho que essa foi uma temporada pra mostrar que a comunidade trans ainda é uma das mais unidas entre a comunidade LGBT, que é muito segregadora. Isso, como eu já falei, é um grande exemplo que a gente deveria seguir. E nesse sentido, eu acho que Pose tem sido muito rico para a comunidade LGBT como um farol do que a gente já viveu e de como a gente pode repensar as nossas atitudes enquanto uma comunidade que está sempre aí lutando por direitos e uma dignidade maior para se viver. Porém, a gente não sabe fazer o básico, que é se manter unido, que é se manter se apoiando. E eu acho que Pose, nesse sentido, tem muito a nos ensinar ainda. Especialmente por ser uma série que escalou atores e atrizes trans de verdade, porque o que a gente costuma ver em Hollywood são personagens trans interpretados por atores e atrizes cis, o que é péssimo. Então é muito importante essa mensagem de representatividade que Pose passa, mas não apenas a mensagem, como especialmente colocar essas pessoas ali em evidência. Nesses últimos tempos eu acho que os atores e atrizes de Pose mostraram como eles são talentosos e como eles merecem outras oportunidades para brilhar. Eu não acho que eles devam a vida toda apenas fazerem papéis
papéis de pessoas trans que sofrem numa sociedade transfóbica. Seria muito legal ver esses atores e atrizes e outros personagens que explorem mais esse talento de atuação deles. A gente acabou esquecendo, eu gostaria que você se apresentasse, Otávio, pra gente, falasse aí quem é você, como que você começou a cobrir Pose e por que você sentiu essa necessidade de criar esse portal voltado para essa série. Meu nome é David. Pose Brasil surgiu no ano de lançamento da série. A série ainda já tava estreando, já tinha 2 episódios no ar e não tinha nenhuma fonte de informações sobre a série, não tinha lugares divulgando os episódios. Eu nem lembro onde eu consegui os primeiros episódios da série. E aí eu fui procurando e assim, demorava muito tempo, tipo, era uma semana ou mais pra sair as legendas dos episódios. Tive sorte porque eu conseguia entender tudo, então eu consegui ter acesso, mas eu ficava tipo, não tem muita gente tendo acesso, não tem ninguém falando sobre essa série. Eu comecei o portal e aí eu comecei a divulgar em fóruns de internet, assim, enchendo o saco da galera, divulgando o trailer. Eu lembro que o trailer foi legendado pelo portal de uma outra série do Ryan Murphy aqui no Brasil, que é a American Horror History. Tinha 1000 likes o trailer no Facebook deles. E aí o pessoal falou, eu vou assistir. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. O pessoal não tem mais paciência pra acompanhar séries que não sejam tão fáceis de sair. E um episódio demorando mais de uma semana pra sair não é uma coisa muito acessível. As pessoas perdem o interesse. E com isso eu fui divulgando nos fóruns, como eu falei. E aí eu vi que o número de seguidores da página tava crescendo. E o número de pessoas perguntando onde assistir também tava crescendo. E aí eu nem lembro como eu entrei em contato com o pessoal do Fusco. Mas eu lembro que foi provavelmente pelo Twitter, alguma coisa assim. Ou foi quando eu fiz o grupo do WhatsApp, e aí a gente começou a conversar. E aí eu lembro, assim, que teve muito apoio de vocês, do Drag Lixos também, do Fusco. Eu lembro que ele fez uma página especial no portal do Drag Lixos só pra Pose, pra divulgar. E aí foi crescendo. E assim, como a série era pequena, tanto no Brasil quanto lá fora, porque tava estreando ainda, os atores todos da série, as atrizes, a escritora, tudo, eles começaram a seguir o perfil do Pose Brasil aqui. Então, tipo, foi crescendo naturalmente. Eles foram divulgando também, eles davam RT em tudo que eu postava. Eu sou uma das primeiras páginas de conteúdo de Pose. Eu parei para pensar, eu acho que não tem nem portais grandes lá fora, sabe? Porque geralmente tem portais grandes lá fora primeiro, para depois começarem a fazer portais aqui no Brasil. Mas foi isso. A minha necessidade, eu acho, de criar esse portal foi porque eu realmente não vi ninguém falando. Eu acho que foi uma coisa muito minha. Por isso que às vezes eu comento com o Rodrigo, que às vezes eu fico meio incomodado com a galera, tipo, não pode postar isso, não pode postar aquilo. E o Rodrigo até fala, não, pode postar, é seu, você tem que fazer o que você acha melhor. E eu esqueço que às vezes eu criei pra mim mesmo, que era pra divulgar, porque eu queria que as pessoas conhecessem mais um pouco da série. E eu me apeguei muito ao cast inteiro e à produção. Isso que você comentou sobre a pouca procura da galera é algo real e reflete mesmo a sociedade que a gente vive. Infelizmente, as pessoas acabam se interessando por séries teens, cheio de personagens heteronormativos, sarados, brancos, e aí uma série que traz um elenco majoritariamente negro, de pessoas trans, latinas, é algo assim que as pessoas não querem dar atenção, porque não é o tipo de personagens que eles estão acostumados a ver, e tampouco o tipo de personagem que a sociedade celebra. Mas eu acho que o papel de Pose é essencial exatamente por isso. Por ele colocar como protagonista pessoas reais que precisam de representatividade, que precisam ter suas histórias contadas. A gente já tá em 2019 e perceber que uma série tipo 13 Porquês, que é um baita gatilho pra um monte de problemas, seja depressão, seja suicídio, tem muito mais gente querendo saber sobre e celebrando, porque o seu elenco é majoritariamente de pessoas brancas, do que necessariamente pela história ser boa. Então, eu acho que o que você fez é isso que a gente faz enquanto pessoas LGBTs mesmo. A gente sempre vai estar ali fazendo com que o nosso trabalho seja visto, por mais que a sociedade não queira que ele seja visto. Então, eu acho que você está de parabéns. Você faz muito bem em insistir que a sua página continue existindo, independente de ter uma adesão grande ou não, porque é assim, é com coisas pequenas, todo dia ali insistindo, postando, que a gente consegue eventualmente algum reconhecimento. E eu acho que Pose tende a continuar na TV por mais alguns anos, então quanto maior a cobertura, quanto maior o nosso engajamento com a série, melhor para que outras pessoas tenham acesso. Algo que eu vejo recorrente na minha timeline é que, por mais que a gente insista, Pose ainda não é algo que muitas pessoas acompanham, mas é aquilo assim que eu tenho reparado que acontece sempre. Quando alguém resolve dar uma oportunidade pra Pose, se apaixona no primeiro episódio. Exatamente. E é isso que a gente tem que continuar fazendo. Insistir para que as pessoas assistam, para que elas descubram esse tesouro que é Pose.
Por falar em tesouro, pra mim o 9º episódio é um tesouro, porque a gente acompanhou na primeira temporada inteira, e em grande parte da segunda temporada também, as personagens principais sempre sofrendo, sempre passando algum tipo de angústia, algum problema, e deu um episódio especialmente pra elas se divertirem. Eu acho assim que foi a cereja do bolo da temporada. Independente do episódio final ter sido um episódio muito importante também, eu acho que o 9º foi o grande episódio assim que a gente precisava. Não teve muitos conflitos, não teve muitas dores, não teve nenhuma perda, mas o mais importante que a gente viu ali foi o amor, foi a amizade, foi ver essas pessoas que a gente tanto adora e que tanto vimos sofrer até então, ter um momento de tranquilidade. E isso é muito importante, porque se a gente pensa hoje em dia como tá a nossa sociedade, como tá a nossa cena política, a gente também precisa cuidar da cabeça, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa ter um pouco de paz, de serenidade. E esse 9º episódio foi toda a serenidade e paz que Angel, Blanca, Lulu e Electra precisavam. Eu acredito também que era um episódio simples, quando tem a aparição da Peppermint, e aí a gente vê que elas morrem, elas sofrem, mas elas chegam num momento que elas também têm esse momento juntas de se divertir, de se curtirem e de não terem preocupações com nada, né? O episódio em si mostra que, mesmo apesar de tudo que elas passam diariamente, elas precisam e merecem esse descanso mental. O legal desse 9º episódio foi que focou mais nas protagonistas trans do que nos outros personagens que tiveram, porque no episódio anterior teve aquela briga que acabou separando meio que o Preytel e a Blanca. O Damon deu a notícia de que ia fazer uma turnê pela Europa, inclusive a Angel também deu a notícia de que ia morar fora, porque ela realmente estava usando drogas e ela tinha que respeitar as regras da casa. Então foi bom ver que elas, mesmo saindo dessa rotina que elas tinham e desses problemas que elas acabaram de ficar sabendo no último episódio, foi bom ver elas se distraindo, colocando a cabeça em outro lugar, se ajudando mais entre elas. E também foi um episódio assim pra descontrair. Teve também momentos muito engraçados com a Electra falando que o cheiro que tava na casa dela não era da casa dela, era da casa vizinha, e a gente já sabe que é o corpo em decomposição, que não deu certo aquele casulo que a outra mulher tinha feito. Também o outro ponto legal do episódio foi que teve um começo de romance com um cara que já sabia que a Blanca é trans. Não teve aquela objetificação igual a Angel e o Stan na primeira temporada, que era mais um fetiche do que uma coisa que ele tava sentindo pela Angel. Eu espero que essa coisa do roteiro, na terceira temporada, consigam desenvolver esse romance pra ter na televisão como que as pessoas devem se relacionar, porque a gente sabe que nem todo mundo tem conhecimento desse universo, e também muita gente, não só aqui no Brasil, mas lá fora, acaba acompanhando que não é do meio LGBT, e a cada episódio que passa é uma aula que eles estão tendo. E eu espero que foque assim também um pouco nessa questão, e também na outra questão dos jovens que acabaram de entrar nesse último episódio, que eu achei assim bem fofa a maneira que a Blanca interagiu com eles e a maneira que eles interagiram com a Blanca, daquela coisa meio tímida, meio desamparada, pra começar a desenvolver melhor na terceira temporada. Uma coisa que eu acho muito legal de Pose é que ele tá quebrando paradigmas. Por mais que seja uma série que tenha uma baixa audiência, se for comparar com outras séries de TV a cabo que tem uma audiência estrondosa, a série ela consegue ser muito inovadora no que ela se propõe e tá quebrando vários paradigmas do que a gente está acostumado a ver numa série americana. Uma das coisas bacanas que teve nessa temporada foi o fato da gente ter visto 2 homens negros transando, que foi o caso do Preytel com o Rick. E agora nesse 9º episódio nós vimos a Blanca começar um romance com o salva-vidas chamado Adrian. E é bacana porque, nesse sentido, igual você pontuou, Rod, se trata de uma pessoa trans tendo uma relação saudável, tecnicamente, afinal de contas é o início ainda, a gente não sabe como é que vai se desenvolver essa relação, mas é uma pessoa trans tendo uma relação saudável com uma pessoa cis. Sem essa parte da objetificação, sem essa parte de qualquer tipo de pressão psicológica, uma relação abusiva se fosse o caso, né? Mas é uma questão aí de mostrar que pessoas trans merecem ser amadas e merecem ser tratadas com toda a dignidade que qualquer ser humano deve ser tratado. E isso é muito bacana de a gente ver como que Pose consegue, com poucos episódios e com um elenco tão enxuto, trazer questões tão importantes para com que a sociedade passe a ver essas pessoas ali representadas de outra forma. E uma das coisas que eu achei bem bacana nesse encontro da Blanca com o Adrian foi o fato dele falar pra ela que pra ele não importava quem ela era, desde que ela fosse uma pessoa bacana e digna, e isso ele identificou nela.
E pra mim essa é uma das mensagens mais importantes que Pose nos transmite a cada episódio. Não importa quem é aquela pessoa com quem você está lidando, com quem você está se relacionando. Desde que ela seja uma pessoa digna, é isso que importa. E as pessoas de Pose são pessoas muito dignas. No final, quando a Candy aparece no carro, voltando, né, com as outras meninas pra Nova York cantando e todas se divertindo, é basicamente esse sentimento mesmo, de que todas ali, independente do histórico que elas têm, são pessoas dignas, incríveis, que devem ser tratadas com todo respeito que qualquer outra pessoa merece. E eu acho que foi uma boa despedida, sim, da Elektra, porque nesse caso, o que ficou pra mim foi essa grande mãezona que a Elektra é. Por mais que a Elektra não demonstre tanto afeto, seja com carinho, seja com algum tipo de carícia, mas a forma da Elektra mostrar que se importa com as suas filhas é com esses mimos que ela dá, é com essa proteção raivosa às vezes, igual quando ela esteve lá no restaurante batendo boca com aquela senhora transfóbica, mas é nesses momentos que a gente vê o tanto de amor que a Elektra tem pelas suas filhas. E isso eu acho que é muito bacana, que nos mostra como que cada um demonstra da sua forma o amor que sente pelos outros. Enquanto Blanca é aquela mãe afetiva, que tá o tempo todo correndo atrás de oportunidades pros seus filhos, Elektra já é uma mãe mais selvagem, mais leoa, né, que não importa o problema que seja rolando, ela vai dar um jeito de proteger as suas filhas e também vai dar um jeito de proporcionar momentos de alegria para suas filhas, porque foi a Elektra que conseguiu fazer com que essa viagem na praia rolasse, que permitiu com que as nossas personagens favoritas aí tivessem um momento bem bacana de diversão, de descontração. Na segunda temporada, a Elektra continua mostrando que é uma grande mãe e que ela pode não ser uma mãe convencional, mas é uma mãe essencial que as pessoas ali da casa Wintour merecem e devem apreciar e celebrar. Eu acho que a cena da Candy aparecendo pra Electros também foi muito bonita, porque elas não tiveram aquele momento que elas se conectavam após a morte da Candy. E o que é bacana desse nono episódio é que ele começou como uma tragédia, que foi a Blanca ter perdido o seu salão de unhas para uma explosão misteriosa que acabou fazendo tudo pegar fogo, e ela perdeu tudo e não tinha seguro que cobrisse a sua perda. Aparece lá a Frederica, tripudiano da Blanca, dando a entender que ela foi culpada pelo aquele incêndio, mas é aquilo, a Blanca, uma mulher negra, latina, trans, como que ia bater de frente mais uma vez com uma mulher branca, rica, que tinha ao seu dispor inúmeros advogados, inúmeros artifícios que a protegeriam de qualquer tipo de atrito com a Blanca. Então o início desse episódio mostrou um pouco também de como que é a sociedade ao tratar das minorias. Sempre vai ter alguém ali forte que detém poder e que vai impedir que as minorias consigam o mínimo de dignidade na sua vida. E de justiça, né? E por mais que eles cometam injustiça contra as minorias, eles vão sair impunes. E a gente que acaba tendo que arcar com as consequências dos atos dessas pessoas que não nos querem vivendo em sociedade com elas. Mas ver a Blanca no final do episódio feliz pelo que ela viveu com o Adrian e por toda a atmosfera que essa viagem proporcionou, foi um pouco de alento, de mostrar que, embora por um lado a vida pode não ser tão justa, de outro lado você consegue ter momentos de alegria que fazem você repensar a vida que você está levando e porque vale a pena você continuar vivendo. Eu gostei muito desses contrastes que o nono episódio nos trouxe. Eu gostei também do fato do Adrian ter ligado pra Blanca, porque eu, de verdade, assistindo o episódio, eu achei que, ok, a gente teve um momento legal, mas ele não vai ser tão legal assim, vai morrer ali, sabe? Não ia ter essa continuação dele ligando e realmente se importando com ela. Então, ver que ele ligou e que fez ainda ela mais feliz foi um momento satisfatório, ainda mais por ser a Blanca, e sempre é a que mais sofre pra mim, assim. A história da Blanca ela é muito interessante, né? Porque ela é o tempo todo ali a mãezona que tá à disposição de seus filhos. Seja pra ajudar, seja pra dar bronca, mas sempre pra poder elevá-los pra dar o seu melhor e conquistarem o mundo. Então ver que ela também ama e quer ser amada é muito bacana. Isso é um pouco da história de todo mundo. Por mais que a gente se dedique ao outro, é bacana ver também quando alguém se dedica pra gente e mostra se importar conosco. E nesse sentido eu espero que a Blanca na terceira temporada tenha uma vida amorosa aí um tanto quanto tranquila, mas existente, porque até então a mensagem que Pose nos passava era de que Blanca era apenas uma mãe, que ela não tinha vida sexual, que ela não tinha a chance de poder amar e ser amada, e ver que esse cenário pra ela está mudando é muito bom, e eu torço muito pro amor da Blanca ser correspondido e ela ser feliz nesse sentido. Eu acho que foi uma cena muito bonita de vir, porque foi uma cena que era necessária, porque ela teve uma discussão sobre isso com o Preytel num episódio anterior, que o Preytel joga na cara dela que ela se fechou pro mundo e se fechou sexualmente, sem saber que era porque ela era vista de uma certa maneira muito diferenciada do que os homens gays da época. Então, pra ela conseguir chegar nesse estado de se abrir pra esse cara, não sexualmente, porque eles não tiveram nada, mas se sentir recebida de
de uma maneira muito genuína por ele, eu acho que foi importante pro personagem. E então vamos para o 10º episódio, que eu espero que seja um episódio recorrente em Pose, que é o baile da mãe do ano. A gente chegou no fim da temporada e mais uma vez temos aí o grande baile que elege a melhor mãe do ano, em comparação, né, de todas as casas que participam do baile. E ter acompanhado aí a trajetória das mães do ano nessa segunda temporada nos fez ver realmente que foi um ano difícil para se eleger a mãe do ano. Porque se de um lado a gente teve aí a Blanca, que desde a primeira temporada é uma mãezona, a gente também teve do outro lado o renascimento da Electra como a mãe da casa Wintour e a Lulu tendo que segurar sozinha a casa Ferocity. E chega nesse último episódio, elas estão aí concorrendo ao título de mãe do ano. Porém, o episódio já começa com uma grande tragédia, que é a Blanca caindo doente por conta do HIV. A gente, no primeiro momento, vê a Blanca e o Preytel se acertando e fazendo as pazes, depois de todo o babado que rolou com o Damon. Acaba que o aparecimento do Preytel serve apenas como uma bengala aí de apoio pra Blanca, porque mesmo a Blanca fazendo as pazes com ele, ela cai doente, e aí o Preytel que fica ao lado dela no hospital a maior parte do tempo cuidando dela nesse período difícil. E eu juro que eu fiquei com medo da gente chegar nesse último episódio da temporada e ter mais uma grande perda, que seria a morte da Blanca. Mas pelo menos não foi isso que aconteceu, e no fim do episódio eu esperei aliviado, porque depois de perder a Candy eu não tava preparado pra perder mais um personagem grande do elenco principal. Ainda bem que não teve, assim, uma outra perda, porque a gente sabe que se tivesse essa grande perda da Blanca logo agora, no último episódio dessa temporada, ia ser, assim, muito difícil começar com um pensamento positivo na terceira temporada, por exemplo, porque ela é o coração da série, ela é o centro, praticamente, da série. Tudo que envolve alguém tem que ir lá pedir a opinião dela. Então eu também fiquei, assim, bem assustado de ter que perder ela, mas eu gosto de pensar que ela vai ser daqueles casos que consegue adiar mais aqueles sintomas da AIDS do que a gente já viu com os namorados do Preytel, que acabaram ficando doentes e depois daquela pneumonia que acabavam pegando não tinha mais volta. E ainda bem, né, que no final, na metade pro final do episódio, ela já conseguiu sair do hospital. Mesmo assim, ela ainda continua andando com a cadeira de rodas, mas ela já conseguiu ter, assim, um avanço nos sintomas que ela já estava sentindo. Eu gosto de pensar que ela não vai falecer tão cedo. Se confirmar uma quarta, quinta temporada, eu ainda gosto de pensar que ela ainda vai participar dessas temporadas, porque não seria Pose sem a presença da Blanca, do Preytel e da Electra na série. Eu acho que se esses personagens, assim, acabassem falecendo ou saindo da série, ia meio que se desencontrar com o público que tá assistindo. Então meio que ia se transformar em um spin-off praticamente da série. Eu fiquei um pouco apreensivo no começo do episódio, mas eu não cheguei a pensar que ela morreria, porque eu acho que agora eles não vão matar ela. Pelo menos eu acredito que não. Talvez no final de uma outra temporada possa ser que sim, pra chocar. Só que como a gente tá falando do Ryan Murphy, ele mata a qualquer momento. Eu não esperava a morte da Candy e foi algo que aconteceu do nada. Então eu acho que com a Blanca ele pode fazer a mesma coisa. A gente já até discutiu, né, que algumas séries do Ryan Murphy sempre tem algum evento, assim, que acaba mexendo com o público que tá assistindo aquela série. Então pode meio que se desencontrar. Eu espero que nessa, como não tem só ele fazendo a direção e o roteiro, eu espero que isso mude. Pelo menos nessa série que ele está participando. Não tem, assim, tantos acontecimentos chocantes que o público acaba ficando insatisfeito. Eu acho que Pose, dentro da videografia do Ryan Murphy, ela é uma série completamente diferente do que ele está acostumado a fazer. Primeiro que ele não é o verdadeiro criador da série. Pelo que a gente tem visto de entrevistas e reportagens especiais sobre Pose, o Steve Cannells, que é um dos roteiristas, ele chegou a levar a proposta de Pose para várias emissoras, várias produtoras e ninguém topou. E acabou que o Ryan Murphy que topou e deu aí o sinal verde para produzir em Pose. Pra mim, Ryan Murphy ele tá ali mais como a pessoa que assina pra poder dar um peso pra série, a série continuar existindo, mas as grandes decisões de roteiro e de desenvolvimento dos personagens fica por conta do Steve Cannells, da Janet Mock e de outros produtores que verdadeiramente estão por trás da série. Então, nesse sentido que eu fico até mais tranquilo em perceber que Pose, por si só, não tem caído nos vícios de linguagem e de roteiro que as séries originais do Ryan Murphy costumam ter. Uma dessas coisas que eu acho, assim, grandioso em Pose, que a gente não está acostumado a ver nas outras séries de Ryan Murphy, é a repetição de roteiro. Em Pose não tem. Essa temporada podia muito bem ter terminado com a Blanca recebendo todos os filhos de volta em casa e todos eles tendo dificuldade, sem um futuro à vista e pensando que a terceira temporada seria mais uma tentativa deles se reerguerem profissionalmente.
Só que não, a gente chegou agora no final, a Angel, no primeiro momento, ela foi vetada pra trabalhar com a Forte, pois descobriram que ela é uma mulher trans e aí cancelaram todos os contratos com ela, mas aí graças ao Lil Papi, que também amadureceu bastante nessa temporada e chega no final se transformando num agente de talentos, ela acabou conseguindo novos trabalhos e um deles foi na Alemanha, e aí ela e o Lil Papi iam viajar pra fora pra poder fazer esses trabalhos em outro país. E de outro lado também, a gente tem o Damon que depois de fazer a sua turnê pela Europa, acabou se tornando um professor de dança também na Europa, dando aula em Londres, em Paris. E nesse sentido, o que eu acho bacana a gente poder perceber é como que o roteiro de Pose está amadurecendo a cada temporada. Eles não estão caindo em redemoinhos que sempre voltam pro mesmo ponto de partida. Agora a gente viu foi a Casa da Blanca perdendo tecnicamente os seus filhos mais antigos que cresceram, amadureceram e conseguiram boas oportunidades de trabalho e foram desbravar o mundo, sendo esses grandes profissionais. Enquanto a Blanca se recupera dessa recaída de saúde, acaba adotando 2 crianças, ou seja, a casa dela vai continuar existindo e os personagens que ela, no primeiro momento, deu abrigo, conseguiram superar as adversidades e vão viver a vida enquanto novos personagens vão entrando e contando novas histórias. E eu acho que, assim, isso prova pra gente como Pose é muito grande e vai além das expectativas e do lugar comum que a gente tá acostumado a ver na TV como um todo. E eu tô muito feliz em perceber esse amadurecimento no roteiro, porque a gente poderia chegar muito bem agora no final e ver o Rick tentando alguma coisa com o Damon tendo uma recaída e querendo alguma coisa com o Rick, a Angel caindo no mundo das drogas e se perdendo por conta disso e não conseguindo mais trabalhar. Só que não, a gente viu aí esses personagens que representam, né, os filhos da Blanca conseguindo se virar no mundo. Eu acho que isso é muito legal da gente poder perceber em Pose. E não só em Pose, mas eu acho que na nossa vida enquanto pessoas LGBTs, que a vida a gente continua. A gente não é um ciclo que sempre tá ali em situações autodestrutivas porque não conseguiu oportunidades na vida. A gente acaba fazendo essas oportunidades surgirem independente das portas que a sociedade nos fecha. É exatamente por isso que eu acho que é bacana a gente ter gente e pessoas do meio LGBT tanto escrevendo quanto produzindo, porque poderia cair naquela coisa de estereótipo da personagem trans perdendo os serviços e voltando pra prostituição, ou caindo no meio das drogas, como você falou. E aí a gente tem a Angel conseguindo um novo trabalho em um outro país, onde o serviço que ela conseguiu, as pessoas já sabem que ela é trans e ela não vai ser menosprezada por isso. Então mostra que, assim, é difícil, você vai ter mais complicações pra chegar até lá, mas não é impossível, sabe? E o bacana é que a história da Angel como modelo também é inspirada numa história real, que agora eu não lembro. Eu vi por cima e eu acabei não pesquisando mais. Existiu essa modelo que ela perdeu os empregos quando souberam que ela era trans, tanana, só que eu acabei não indo a fundo. E nos podcasts anteriores a gente já até chegou a comentar que é legal que Pose não fica só nessa coisa de ficção. Eles pegam os personagens que são, assim, fictícios na série, mas acabam colocando fatos históricos e reais. E uma outra coisa que teve nesse episódio, que a gente assiste aqui traduzido, nem todo mundo sabe, mas teve uma época, há pouco tempo, quando tava passando um episódio de RuPaul sobre os balls que o RuPaul faz, de montar 3 visuais na passarela, teve uma discussão no Twitter, se eu não me engano, do povo querendo meio que criar uma rivalidade. Quem começou a fazer ball? Se foram os gays ou se foram as trans? E nesse episódio teve essa coisa da Elektra ter esse insight de falar, tipo, eles sempre estão julgando a gente, eles não sabem da nossa vivência, não sabem o que a gente passa e tem que ainda chegar aqui e ficar escutando essas coisas de certa forma pesada, porque o Prey Tell com a Candy, ele pegou bem pesado, assim, em muitos episódios. E foi legal ver que teve esse momento de, já que vocês estão julgando a gente, então por que vocês não descem aqui, se vestem de mulher e desfilam pra gente também ficar julgando vocês e jogando na cara o que você joga na gente? Então é uma discussão, assim, que também lá fora sempre teve, de que, quem é que criou os balls? Foram os gays ou as trans? E não tem essa coisa de rivalidade em balls. Balls foi criado por pessoas negras pra se encontrarem, se reunirem, comemorarem e serem quem são dentro daquele espaço e lugar. A gente, quando se refere à comunidade LGBT, a gente sempre cita que é uma comunidade marginalizada, que é esquecida pela sociedade, largada no canto. E os balls, ele nasceu exatamente nesses locais. O ball nasceu à margem da sociedade, nasceu na periferia, nasceu no gueto. E quando as pessoas vêm com essa discussão de quem criou os balls, se foram as pessoas trans ou as pessoas gays, isso é indiferente, porque quem criou os balls fomos nós LGBTs como um todo. Foram as mulheres trans, junto com os homens gays, latinos, negros, que criaram
criaram os Ball juntos. A criação do Ball é uma prova de que isso nasceu da união da comunidade LGBT, que hoje é tão desunida. E quando a gente chega nesse 10º episódio e a Elektra coloca na mesa que as mulheres estão parando de frequentar os balls porque elas estão se sentindo nem um pouco representadas, que virou um clube do bolinha, afinal de contas estão ali elas desfilando poucas categorias e sempre sendo julgadas por homens que nunca passaram pelo que elas passam, para chegar lá no palco e desmerecer tudo que elas fazem, porque na cabeça deles elas poderiam fazer melhor, sem saber o que elas enfrentam para estar ali. Então acho que foi uma forma bem simbólica deles se colocarem no lugar delas. Embora eu ache que o objetivo deles ali realmente seja mais pelo simbolismo do que pela realidade da coisa. Porque a gente sabe que um homem se vestir como drag jamais se compara com o fato de uma mulher trans sofrer preconceito na sociedade. Não tem como comparar. Não é a mesma coisa jamais. Pelo menos tem aí o desafio de como é se montar um look e se preparar para uma categoria. Nesse sentido, acho que foi um desafio muito bem interpretado e muito bem desfilado. E para mim foi uma grande surpresa ver a Elektra como a mestre de cerimônias desse momento do Ball Mãe do Ano. Eu achava que ela seria uma das juradas porque a gente tá acostumado a ver a Elektra e sempre julgando todo mundo, né? Ela sempre tem a palavra final para qualquer assunto, por mais que ela tenha razão ou não. E nesse caso foi muito divertido vê-la ali como mestre de cerimônias. Embora ela não tenha a mesma desenvoltura que o Pray Tell, mas ela tem a língua afiada. E ver a Elektra ali gongando a galera foi um dos melhores momentos da temporada, mas assim, Elektra gongando alguém acontece em todo episódio, né? Então não foi nenhuma novidade. Mas eu acho que foi simplesmente fantástico ver essas mulheres que a gente tanto admira, que tava ali em todo o ball tentando dar o seu melhor, invertendo os papéis e passando a julgarem aqueles que as julgavam. E eu gostei bastante do resultado também das montações. Eu acho que os homens que participaram dessa categoria se jogaram muito e mostraram um trabalho final bem legal. Eu gostei bastante também do fato de, mesmo ter sido uma cena com propósito de ter sido engraçada, que era a Elektra como a MC do Ball, foi uma cena que mostrou ela dando mais apoio ainda para todas as meninas. E eu acho que a cena dela introduzindo a Blanca, nossa, aquela parte eu queria rir, mas eu acabei chorando, assim, porque mostra que mesmo sendo debochada e malvada, considerada por algumas pessoas, a Blanca sempre vai ser o ponto fraco da Elektra, de qualquer maneira, assim, em qualquer tipo de situação, a Blanca vai ser a pessoa que vai fazer a Elektra ser esse ser humano que a gente não vê muito acontecendo em Pose. Tanto que a Elektra fala que a Blanca é o coração dela. E a Blanca é o coração de Pose, não tem como. E é interessante a gente sempre tentar entender o lado da Elektra. Como eu já falei várias vezes nesse podcast, a história da Elektra é uma história pesada, assim como da maioria dos personagens ali de Pose. Então a Elektra, ela acabou se tornando uma pessoa dura porque a vida fez dela uma pessoa dura. Mas isso não quer dizer que ela não tem coração. No episódio em que a Blanca tá triste porque, mais uma vez, não conseguiu bater de frente com a Frederica e acaba pedindo colo pra Elektra e abraça a Elektra, e a gente vê ali que a Elektra não é muito fã de abraços, mas porque a Elektra não tá muito acostumada com demonstrações de afeto. Lá na primeira temporada, quando ela tinha aquele papai de açúcar, né, o Sugar Daddy, que a mantinha com a vida confortável, cheia de luxos que ela tinha, ele era a única pessoa que, de certa forma, conseguia quebrar essa barreira da Elektra, mas porque os dois tinham um certo contrato aí, de se agradarem na cama. Nesse caso, a Elektra acabava agradando ele e aí demonstrava algum tipo de carinho por ele. Com os seus demais filhos, ela nunca foi de mostrar tanto esse lado carinhoso dela, mas pelo menos ela se mostra importar. E essa relação dela com a Blanca é algo muito, muito bacana de se ver. E a Elektra acaba sendo a grande mãe desses balls, porque ela conseguiu colocar aí no mundo filhas grandiosas. A gente tem a Lulu Ferocity, que construiu a sua própria casa, tem a Blanca, que fez os Evangelista, e a Angel, que no futuro, como a Blanca sempre enfatiza, vai substituí-la na casa Evangelista. Então, por mais que os métodos da Elektra não sejam métodos tão convencionais de criação, ela consegue resultados muito bons aí com as filhas que ela botou no mundo. A Elektra, a gente tem que entender também que, assim, ela é como o Pray Tell de saias, digamos assim, porque ela é a mais velha do Ball. Então, ela vivenciou outra época de ser uma mulher trans. Então, igual tem um episódio que ela fala que ela não acordou de um dia pro outro e se tornou Elektra, teve todo um trabalho. Então, eu acho que não que a Blanca um dia vá chegar a ser uma Elektra, porque elas são muito diferentes em sentimentos, mas eu acredito que um dia a Blanca vai ser tão grande quanto
muito a Electra nos balls, se já não estiver sendo, né? A Electra, eu sempre amei e odiei ao mesmo tempo, mas eu acho que eu sempre amei mais do que odiei, porque eu sempre tentei vê-la de outros olhos. Como ela deve ter passado por tudo que ela passou, e por isso hoje ela é dessa maneira. E eu acho que, inclusive, a relação que ela tinha com aquele rapaz na primeira temporada era uma das maneiras que ela tinha de se sentir mais humana, eu acho, que era o único contato que ela tinha fora do ball. Uma das coisas que eu acho grandiosa em Pose é como os personagens são construídos e como eles evoluem no decorrer da narrativa da série. Se no episódio piloto, quando a série começou, a gente acha que a Electra é uma megera, no fim da segunda temporada de Pose, a gente simplesmente morre de amores por Electra. E por mais que ela tenha pisado na bola em alguns momentos, eu particularmente não consigo ter nenhum tipo de antipatia em relação a Electra. Eu adoro ela demais e acho que ela é uma das grandes personagens que eu já vi na TV. E é muito bacana quando a gente pega, por exemplo, a atriz que interpreta a Electra, a Dominique Jackson. A Dominique, na vida real, parece uma pessoa fofíssima, muito divertida, que adora carinho, que adora dar atenção pros seus fãs, pras pessoas da vida dela. E vê-la dar vida a essa personagem tão imponente, tão caruda, é magnífico. Mas não é só a Electra que é um personagem que a gente tem que bater palma, não. Eu acho que a construção do Prey Tell também nessa segunda temporada foi muito boa, porque eu, particularmente, coloquei o Prey Tell na primeira temporada em um pedestal. Uma das melhores pessoas, mais incríveis, sempre sensato. Aí chega na segunda temporada, ele vai e pega o Rick. E aí vem toda aquela questão de julgá-lo. Não, mas você não podia fazer isso porque ele é mais novo que você e você era como pai pra ele. Mas assim, é a vida do Prey Tell, é a vida do Rick e eles que decidem o que eles querem. A gente, conforme vai vivendo, acaba projetando nos outros algumas coisas que a gente não deveria projetar, porque a vida do outro é do outro. Por mais que a gente discorde do que a pessoa tá fazendo, não cabe a nós julgar essas pessoas, porque a gente não vive o que essas pessoas vivem, a gente não tem a mesma experiência de vida do que elas. Então é muito fácil pra gente julgar sem ter o mínimo de ideia do que essas pessoas passaram, do que essas pessoas viveram. Sem o que tá passando na cabeça da pessoa, né? Sim, e eu acho que Prey Tell mostrou na segunda temporada foi muito bacana nesse sentido. Ele não errou em ter ficado com o Rick e tampouco o Rick errou em ter ficado com ele. Talvez eles erraram aí na forma de manter isso em segredo, sabendo que as pessoas do convívio deles iriam sofrer. Mas é aquilo também, né? Você, quando assume uma ação, com certeza vai ter uma consequência. As reações aconteceram, mas no fim, pelo menos, a gente viu que, por mais que o Rick parecesse também uma pessoa que só quer sugar os outros, afinal de contas, na relação com o Damon, ele chegou a colocar o Damon no risco de ter contraído HIV. Fora todos os estresses que o Damon passou com ele pela questão da traição e tudo mais. Só que ao lado do Prey Tell, a gente percebe como o Rick também tem evoluído, tem se tornado uma pessoa mais responsável. Então é muito bacana ver como que os personagens nessa segunda temporada foram sendo bem construídos e foram evoluindo no decorrer de cada episódio. Ver o Rick sendo uma pessoa que, de certa forma, era sempre aconselhada pelo Prey Tell, mas fazendo o papel inverso de aconselhando o Prey Tell, pro Prey Tell entender que não tem nenhuma vergonha no Prey Tell mostrar o seu lado feminino, por mais que no passado ele tenha sofrido na mão do pai por ser uma criança muito afeminada e por conta disso acabou apanhando e sofrendo vários insultos. O Rick mostra pro Prey Tell que isso é passado, ele não tem que ficar preso mais nisso e tem que seguir a vida da melhor forma que ele conseguir, abraçando tanto seu lado masculino quanto feminino. Eu acho que isso mostra também uma grande evolução do personagem Rick, que até o episódio anterior do nosso podcast eu havia dito que Rick na temporada me parecia uma pessoa muito sanguessuga que tava ali pra tirar o melhor dos outros. Mas eu posso até rever um pouco mais agora esse meu julgamento do Rick, porque ele realmente era alguém muito imaturo e sem rumo ali na vida, mas parece que ao lado do Prey Tell ele conseguiu encontrar esse rumo. Realmente, nesse sentido, foi preciso que alguém de fora mostrasse pro Rick quais que são, né, as qualidades dele, como que ele pode usar isso a seu favor e desvendar o mundo. E por mais que a Blanca fosse mãe do Rick por um tempo e tentasse fazer com que o Rick conseguisse as melhores oportunidades, às vezes essa pessoa que é tão incrível, que no caso é a Blanca, não foi suficiente pro Rick entender o que ele precisava fazer de sua vida, e ele precisou sair dessa casa que ele era acolhido e passar por alguns apertos até encontrar alguém que o ajudasse a encontrar um rumo na vida. Essa temporada 2 foi fantástica nessa construção dos personagens. O Lil Papi, nossa, tenho que falar. O cara que saiu de traficante da primeira temporada para virar um agente de talentos que quer levar a representatividade para os locais de trabalho em que ele vai atuar, sempre, né, querendo colocar aí as mulheres trans, pessoas negras, que são preteridas na sociedade, trabalhando com grandes talentos da moda, da fotografia. Então acho que Papi mostrou um desenvolvimento fantástico, e eu acho que Pose, nesse sentido, tem trazido pra gente personagens muito carismáticos. Não dá pra gente torcer contra ninguém ali, porque todos são incríveis e todos merecem seu lugar ao sol.
Eu acho que essa construção dos personagens e como eles evoluíram e tomaram rumos que eu acho que foram rumos totalmente diferentes do que a gente esperava pra eles depois de assistir a primeira temporada, é uma das coisas que mais tem feito história e agradado o público em Pose. Eu acho que o Lil Papi, por exemplo, pra mim é como uma extensão do que o ator é na vida real, pelo menos pra mim que acompanho bastante o cast fora da série. Eu acho que a Jeanette tá meio que dando essa ilustração do que é realmente o Angel na vida real. É até estranho falar Angel, porque aí a gente confunde com a personagem, né? Mas eu acho que é sobre isso. Eu acho que é mostrar um pouco sobre essas pessoas que existem na vida real também. Pessoas como o Lil Papi, que querem ajudar e que vêm além da transexualidade da pessoa e do que ela é. E eu acho que a gente precisa mostrar esse lado também. Uma coisa também que eu tinha falado é que eu não dava pra saber qual era a importância do Rick no seriado em questão do que ele tava fazendo. Se ele era uma pessoa interesseira ou se ele ainda tava se descobrindo. Nesses episódios finais a gente teve a certeza de que ele ainda tava se descobrindo. Tudo bem que essa coisa que envolveu ele e o Preytel é uma coisa assim meio que pra se discutir entre eles, mas é igual o Preytel disse. Os dois são adultos, os dois sabem o que acabam fazendo. E eu acho assim que até foi uma coisa legal e importante pra acontecer tanto pro Rick quanto pro Preytel, que o Preytel meio que era aquela coisa de que ele não vai querer nada, é só uma noite e acabou, e depois ele viu que não era aquilo, que ele ainda continuou com ele, ainda tá com ele até hoje. E também foi bom ver o desenvolvimento final, que ele também vai sair em turnê com a Paula Abdul. Tudo bem que na série não vai mostrar a Paula, mas é legal também de ver que essa coisa de dança que o Damon meio que fez ele abrir os olhos, porque no começo o Rick falava que o Damon era patricinho, aquele burguês que só quer ficar sabendo de balé e de dança, e meio que acarretou a levar o Rick também pro mesmo lado. E tanto que os dois acabam se saindo bem sucedidos no final da temporada. E pra frente, se tivesse assim um salto temporal, que eu acho que não vai ter muito assim, seria também legal de passar numa temporada final, quando tiverem a certeza de que será a última temporada. Seria legal também mostrar esse outro lado deles mais velhos. Por exemplo, o Damon, que também acabou mencionando que ele criou uma casa em Paris, então ele acabou acolhendo filhos na casa evangelista, né, que ele acabou levando pro exterior. Também seria legal, assim, mostrar um pouco dessa parte quando, sei lá, for uma temporada final, pra fazer uma recapitulação do que aconteceu com eles ou deixou de acontecer. Seria, assim, legal também eles manterem isso no roteiro. O que eu sinto é que, a partir da terceira temporada, alguns desses personagens que a gente tanto gosta e que criou tanta afinidade vão ser menos recorrentes na tela. Eu acredito que o Damon vai ser um desses, já que agora ele vive na Europa e criou a sua casa lá, então ele não vai ser tão mais recorrente na série como era antes. Mas isso também faz parte da evolução de um roteiro. Se o Damon agora tem sua própria carreira internacional de sucesso, não justificaria ele viver em Nova York. Por mais que a gente sinta a falta dele, faz parte da história isso mesmo. As pessoas entram e saem das nossas vidas e a gente continua vivendo com essas pessoas longe ou não. Por fim, a gente acaba vendo que mesmo que a Angel, o Lil Papi e o Damon estejam longe da Blanca, a casa evangelista não vai deixar de existir. Porque essa é inclusive uma das conversas do Damon com a Blanca, quando a Blanca está tomando alta do hospital. Damon só é o que é graças à presença da Blanca na vida dele, que acreditou no potencial dele e foi atrás de conseguir oportunidades para que ele pudesse atuar. Então ele sugeriu que ela voltasse a abrir a casa evangelista para dar oportunidades para as novas crianças que fossem surgir aí, porque infelizmente ainda nos anos 90 era muito corriqueiro que pessoas LGBTs fossem expulsas de suas casas pelos seus pais intolerantes. E então no final do episódio a gente acaba vendo Blanca conhecer duas crianças, a Chris e o Quincy, e ela acaba convidando eles para jantar, e parece que eles vão ser os novos integrantes da casa dela. Eu achei muito fofo os personagens, eles parecem ser realmente muito carismáticos e que vão nos arrebatar na terceira temporada, mas eu acho que acima de tudo aí mostra como que as pessoas LGBTs têm o potencial de se ajudarem e de se salvarem, porque deve ser muito dolorido você ver uma criança largada na rua só por ser LGBT, especialmente uma criança ainda que é negra, latina, não ter ninguém estender a mão. E aí, alguém que já foi largado no passado e teve essa chance de ter sido salvo por outra pessoa, no caso a Blanca, que foi salva pela Elektra, estendendo a mão pra esses dois, foi algo muito lindo de ver, e eu torço pra que a terceira temporada foque nesses dois, mas que não seja tão pesado no sofrimento, porque, na boa, depois de ver a carinha da Chris e do Quincy, eu não tô nem um pouco afim de vê-los sofrendo na terceira temporada. Mas a impressão que eu tenho é que vão sofrer bastante, e que a terceira temporada pode ser uma temporada focado nos LGBTs, numa escola, no ensino fundamental, no médio, que seja, e como que essas pessoas sofriam bullying, e como isso pode trazer grandes transtornos para essas crianças.
Torço pra que a terceira temporada, se for focar nessa parte dos LGBTs na escola, não pegue muito pesado nas histórias tristes, porque eu acho que pra pessoas como nós que somos LGBTs, teve esse momento de ensino fundamental e ensino médio, pode trazer muitos gatilhos que a gente não quer viver, que a gente não quer sofrer. Mas ainda assim, eu acho que vai ser uma temporada essencial, se esse for o caminho que eles forem escolher, pra gente entender que ainda hoje pessoas LGBT sofrem muito nas escolas, e infelizmente algumas acabam tirando a vida, porque ainda é difícil ser LGBT na nossa sociedade. As coisas podem estar melhorando, mas tem muita coisa ainda a melhorar. Se o Chris e a Quincy passassem no ambiente escolar, eu acho que tem como eles amenizarem um pouco, mas não tem como eles não contarem de fato o que acontecia e ainda pode acontecer em algumas escolas lá dos Estados Unidos, do bullying que possa sofrer. Igual você falou, não consigo imaginar, tipo, os dois sofrendo bullying, porque você tem uma sensação por eles de que você sempre quer proteger, colocar, tipo, num potinho, não deixar sair, assim, pro mundo, mas é uma coisa que a Blanca vai ter que lidar. Também é uma coisa nova na série, porque pelo menos na primeira temporada, quando ela aceita o Damon, dá já a entender que já vai fazer 18 anos, tipo, já é maior de idade, então ele não tá mais estudando ali, então ele já foi já direto pra faculdade. É legal também agora, se for introduzir isso, passar esse ambiente escolar e também como que a Blanca vai lidar pra fazer que as pessoas aceitem ela como as mães dos dois, porque se for ver assim a questão de papel de adoção, essas coisas, é inviável uma pessoa só lá, ainda mais uma pessoa trans, conseguir adotar duas pessoas que nem no sistema de adoção estava, tipo, as duas foram expulsas. Eu espero que seja assim um roteiro bem legal de seguir e também que não dê tantos gatilhos, por exemplo, igual o Saulo mencionou enquanto a série dos 13 Porquês. É legal falar da história, mas de uma forma mais amena. Não tão explícita e que gere gatilhos em tantas pessoas, né? Porque é uma série que tem mais atrapalhado do que ajudado em qualquer coisa. Não vai falar mais sobre os pirralhos, não? Eu assim, não quero criar muita expectativa, mas eu espero que as crianças sejam introduzidas dessa maneira que vocês falaram. Eu quero que não seja tão pesada, porque não quero que seja esse tipo de coisa que aconteça sempre. Mas eu quero ver como que vai ser introduzido, por exemplo, se essas crianças vão participar dos balls, ou o que elas vão fazer da vida, se elas só vão estudar e ter o privilégio de uma criança que tem uma família padrão, digamos assim, que a única preocupação que essa criança tem é brincar e estudar. Provavelmente não é essa vivência que essas crianças vão ter. Provavelmente a Blanca vai colocar tarefas nessas crianças para elas não se tornarem crianças que não saibam se defender no mundo lá fora. E é isso, eu espero que seja uma temporada mais leve, porque querendo ou não, de certa maneira, essa temporada que a gente teve foi um pouco pesada. Teve alguns gatilhos, querendo ou não, como a morte da Candy e essas coisas mais explícitas de transfobia. É isso, eu espero que foquem também bastante nessas crianças, porque não vai ter muito mais gente pra focar, né? Porque eu acho que a Angel vai aparecer bem menos, o Damon não vai ter um foco muito grande, porque ele vai estar vivendo em outro país. Então vamos esperar que não acabem com a nossa série. Agora, né, já encerrando o nosso podcast, qual a avaliação de vocês para essa temporada mesmo? Quais foram os momentos mais marcantes, sejam eles positivos ou negativos? Bom, pra mim, os pontos mais altos foram... Acho que o primeiro episódio foi um dos melhores episódios que eu já assisti, assim, de todas as séries que eu já assisti de verdade. Eu acho que aquele protesto que a gente teve no primeiro episódio foi uma das cenas, assim, mais chocantes que eu assisti em série de TV. E, assim, a morte da Candy, esse amadurecimento da Electra como pessoa e se tornando essa pessoa que mostra que não é porque ela é venenosa e desse jeito que ela não pode ter sentimentos e cuidar da família e dos amigos. Em questão de pontos fracos, assim, eu não gostei muito do episódio em si do Prey Tell. O episódio do Prey Tell eu acho que foi meio que um episódio que eles fizeram apenas pra mandar pro Emmy no ano que vem, pro Prey Tell conseguir uma indicação. Eu acho que foi muito enche-linguiça. Não senti que precisava desse episódio só do Prey Tell, não. Mas tirando isso, pra mim foi uma temporada 10, assim. O momento que mais chocou pra mim foi o episódio da morte da Candy, que eu acho que assim ninguém tava esperando, porque ela era uma personagem problemática, mas também era uma personagem carismática que você dava risada das coisas que ela falava. Não que a gente não levava ela a sério, mas que ela era um alívio na série.
o alívio cômico, né? E o legal também é que depois que ela saiu, a Electra começou a ser mais desse alívio cômico. Mas o episódio que mais me chocou foi esse, porque eu não tava esperando que ia acontecer isso assim no episódio, ainda mais dessa forma drástica. Eu acho que eles quiseram fazer daquele jeito mesmo pra alertar o público das coisas que acontecem. O outro episódio também pra mim, assim, que foi muito bom de passar, foi não só o primeiro episódio, mas o outro episódio também do protesto que eles colocaram a camisinha na casa da Frederica, que também foi bom, assim, pra alertar. Acho que até hoje, assim, tem pessoa alienada que acha que o melhor jeito de se evitar pegar a doença é não fazer sexo, que na verdade não é assim. Tem as coisas pra se proteger, mas a questão de episódio que eu não gostei, não é que eu não tenha gostado tanto, mas foi assim, que eu poderia até pular, seria a parte do cabaré. Que eles começaram a ficar cantando, essas coisas eu acho assim. Eu entendo que tem que ter um episódio assim, mas eu não curti tanto desse ano. Eu gostei mais do ano passado. É, porque o cabaré desse ano foi um cabaré mais produzido, né? Então pareceu uma coisa mais forçada. Enquanto o cabaré do primeiro ano de Pose foi algo mais intimista e realmente parece que foi feito no intuito de agradar mesmo os pacientes sem se transformar nessa grande produção. Eu concordo com esses momentos chocantes que vocês citaram. Pra mim, a morte da Candy foi muito impactante. Mas outro momento que me marcou muito foi quando houve a grande treta da família Evangelista, quando o Damon briga com o Preytel, com a Angel e todo mundo acaba brigando com todo mundo. E a Electra, no caso, fica lá apenas rindo e bebendo, tipo, maravilhosa. Mas assim, mexeu muito comigo, porque a gente tá acostumado a ver essa família, né, há 2 anos já, e ver eles ali brigando, dando a entender que talvez não teria nenhum tipo de volta, me machucou um pouco, porque a gente tá o tempo todo torcendo por eles e esperando que o mundo não faça mal pra eles, e de repente a gente tá vendo eles fazendo mal um pro outro, brigando e discutindo. E isso mexeu muito comigo, me deixou bem aflito, mas ainda bem que tudo terminou bem. Quanto a coisas que eu não curti muito, eu acho que foi uma temporada muito bem escrita, muito madura, e tudo foi muito bem amarradinho, então não teve nada assim que tenha me chateado tanto. Mas algo que me incomodou, porque eu acho que na vida real não seria tão assim, foi a Frederica ter ido presa após descobrirem que ela que causou o incêndio no estabelecimento dela que ela alugava pra Blanca. Sendo bem sincera, a gente sabe como é que a nossa sociedade ela é racista, preconceituosa, que sempre privilegia pessoas ricas, brancas, e aí ver a Frederica presa porque descobriram que ela pôs fogo, eu achei um pouco ficticioso demais. Ela basicamente pagaria um valor ali X e ficaria livre, feliz, sorridente. Então pra mim isso não foi tão assim incrível. Porém, pra gente que tá acostumado a assistir Pose e viu tanto que a Frederica foi o diabo nessa temporada, serviu como pelo menos um consolo pra alma. Ver ali se ferrando atrás das grades valeu muito a pena. Mas pra mim, pensando de uma forma mais universal, eu não achei tão crível aquela prisão dela. Essa cena da Frederica, eu acho que só existiu mesmo pra ela dar aquele discurso no final de que a única coisa que ela se arrependia era de ter acabado com o sonho de uma outra mulher, porque pra ela, o começo do discurso dela é que ela só estava sendo presa porque ela era uma mulher e que se fosse um homem não estaria acontecendo aquilo e que blá 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 blá. Eu acho que só existiu mesmo porque eles precisavam dar esse momento de glória pra ela se redimir com a Blanca, eu acho. Mas é aquilo, né? Se ela tava tão arrependida pelo que fez com a Blanca, podia ter entrado em contato com a Blanca, podia, sei lá, dado um lote pra Blanca, né? Então, assim, pra mim não serviu muito esse discursinho dela, não. Mas o que a gente percebe na Frederica, e talvez seja algo recorrente na próxima temporada, sejam esses personagens héteros que entram na história e se mostram vilões de pessoas LGBTs. Se na primeira temporada a gente teve o núcleo do Stan, que foi um núcleo bem problemático pra Angel, na segunda temporada a gente teve aí o núcleo da Frederica, que foi um núcleo bem problemático pra Blanca. Então talvez isso seja algo recorrente em Pose. Sempre vão aparecer personagens brancos, héteros, normativos, que vão infernizar a vida dos nossos personagens favoritos, mas no final eles vão acabar se ferrando, porque aqui o nosso santo é mais forte. Fiquei muito feliz nessa temporada de ninguém do núcleo do Stan ter voltado pra atormentar a vida da Angel. Eu acho assim, que eles foram fundamentais ali na primeira temporada, mas só. Bola pra frente, novas histórias, novas pessoas pra gente poder interagir. Porque senão realmente vai ficar caindo nesse ciclo vicioso. O Stan reaparece na vida da Angel, a Angel cai em tentação, fica com ele e despreza o papo. Ainda bem que não chegou nada desse tipo de argumento na série, e aí eles não apareceram. Achei muito bom isso e espero inclusive que a Frederica não apareça no terceiro. Que a terceira temporada tem outros personagens, talvez algum pai de aluno aí que vai infernizar a vida do Quincy e da Chris na escola, e bola pra frente, novas histórias a serem contadas.
Uma coisa que eu gosto bastante do público, que pelo menos aqui o público do Pose Brasil, é que assim, ninguém perguntou pelo personagem do Stan nessa segunda temporada. Eu acho que teve uma vez que perguntaram assim, e a gente brincou falando que tinha morrido, porque assim, pelo menos a galera sabe que eles estão ali só pra encher um espaço, mas que a série não é sobre eles. Eu fiquei com muito medo na primeira temporada porque estavam trazendo esse ator que é febre entre os adolescentes, e eu fiquei com muito medo dos fãs desse ator ficarem em cima da série querendo que ele tivesse uma continuação ou que ele tivesse uma importância que ele não merecia ter. É igual você falou, teve o núcleo dele na primeira temporada e acabou ali, volte mais. E eu acredito que esse é o sentimento mesmo que a gente tem que ter com Pose. As personagens principais são as mulheres trans, Elektra, Blanca, Angel, Lulu. São nossos homens lá, Preytel, Rick, Damon, Lil Papi. E são neles que a gente tem que focar. Começa a temporada, termina a temporada, e essas são as personagens que a gente adora acompanhar e quer ver as suas histórias, quer ver os seus sofrimentos, as suas vitórias, os seus dramas, e é isso que importa. Os núcleos secundários compostos por héteros devem ser apenas passageiros, porque Pose é sobre isso, são sobre pessoas trans, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas latinas, que vivem à margem da sociedade, mas conseguem, mesmo mediante muita tribulação, viver uma vida digna, uma vida plena. Eu acho que Pose tem conseguido atingir esse objetivo magistralmente e torço para que a terceira temporada seja tão incrível como essas duas primeiras. Também espero, assim, que a terceira temporada mantenha o mesmo ritmo e a mesma nota que ela vem tendo das temporadas anteriores. Foi uma temporada espetacular e também não tá tendo séries com o mesmo elenco e com a mesma questão histórica que tá tendo pra ficar competindo. Então eu espero que ela ainda continue com assuntos e roteiros interessantes pra vir mais do que a terceira temporada e contar um pouco mais sobre a história da nossa comunidade LGBT. Da terceira temporada, espero que seja isso mesmo, que traga mais personagens LGBT e que a gente tenha mais envolvimento com um outro núcleo, sabe? Que a gente vai perder alguns personagens principais, acredito eu. E é isso. Então, assim, a gente encerra mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete, especial sobre Pose. E a gente tá aí na expectativa que no próximo ano essa série volte com tudo e, com certeza, quando Pose voltar, estaremos aqui comentando esses episódios que a gente tanto gosta. Aqui quem falou foi o Saulete. Aqui é o David Otávio. E eu sou o Rod. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, @BC Rod Saulete com 2 L's. E até o próximo podcast.